E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Professor Andreas na área, professor de Física. Tô aqui para resolver contigo essa prova da FEMPAR 2026, prova de verão, certo? E um comentário geral da prova, eu vou te falar que, é o estilo FEMPAR, né? Você já conhece, provavelmente. E são questões clássicas, são questões tradicionais demais. E às vezes tem um detalhezinho a mais pra você pensar assim, mas nada que você tenha que mudar teu estilo de resolução, tá? Então vem comigo e vamos resolver essas questões aí. São questões muito legais para você treinar para as outras provas, caso você vá fazer outras provas. É uma prova muito legal para você treinar para outras provas, tá bom? Então vamos lá. Ó, essa primeira questão é a questão 61 da prova, tipo branca, tá? Tipo 1, que fala o seguinte: o gráfico representa como varia a posição de uma partícula em função do tempo. Daí te dá um gráfico, ó, posição em função do tempo, e ele pede a aceleração da partícula. Gente, primeira coisa, se ele pediu para você calcular alguma coisa nesse gráfico aí, a primeira coisa que você vai usar é a função que formou o gráfico. E a função que formou o gráfico foi o tal do sorvetão, né? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que antes de você sair calculando loucamente, vamos interpretar? Olha só, o que o gráfico está gritando para você? Ele está gritando que a posição inicial do móvel foi 8, tá? Aí ele foi para a posição menos 1 em 3 segundos. E mais, esse ponto aqui, que é o ponto de vértice, ele te fala uma coisa muitíssimo importante, que é, neste ponto o móvel para. Então a velocidade aqui vale 0. Isso quer dizer que neste ponto 8 aqui, que é o ponto inicial, né, a posição inicial, a velocidade não é 0. Então existe uma velocidade inicial, ele está freando até chegar na velocidade 0 inicialmente, tá bom? Então, depois de interpretado tudo bem certinho, agora vamos calcular. O que ele quer? Ele quer a aceleração da partícula. Vou jogar os valores aqui, ó. Posição final, menos 1. Posição inicial é 8. A velocidade inicial, não sei. Vou deixar aí. O tempo, tudo isso aconteceu em 3 segundos. Então deixa eu colocar 3 aqui. Tudo isso aconteceu em 3 segundos. A aceleração, não sei, é isso que eu quero saber, né? Aí vezes 3 ao quadrado sobre 2. Você vai ver que a gente vai ficar com duas incógnitas. Inclusive, isso é normal quando você não tem a velocidade inicial e a aceleração do MRV. Porque se você notar, as 3 equações do MRV têm velocidade inicial e aceleração. Quando você não tem, fica sempre duas incógnitas. E quando fica duas incógnitas, fica a dica. Você usa outra equação e você monta um sisteminha de equações. Sacou? Vamos lá, vamos ver como é que fica isso aqui. Ó, esse 8, já vou passar para lá, fica menos 9, tá bom? Menos 9, fica menos 8, né? Menos 8, menos 1, menos 9. Igual a 3V0 mais 3 ao quadrado dá 9, 9 sobre 2, 4,5. Vou colocar 4,5A. Então cheguei numa equaçãozinha aqui, professor, o que eu faço? Calma, cocada. Tá, aí eu tenho que chegar em outra equação, mas que informação que eu não utilizei ainda? Não utilizei isso aqui, ó. A velocidade final nesse trechinho aí é 0. Então eu posso utilizar, ó, uma segunda equação, já que eu sei a velocidade final. Posso utilizar vermes voadores atacam a Terra. Posso utilizar isso aqui, ó. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, não sei. A aceleração, não sei. Mas o tempo eu sei, que é 3. E daí, agora eu já sei que V0 é igual a menos 3A. Sacou? Aí eu vou pegar isso aqui, vou substituir aqui. Sucesso, acabou a questão. Caramba, velho. Questãozinha tradicional, sacou? Vamos lá. Então fica menos 9 igual 3V0. Só que V0 é menos 3A, então fica 3 vezes menos 3A mais 4,5A. Menos 9 é igual a 3 vezes menos 3, dá menos 9A mais 4,5A. Menos 9A mais 4,5A dá 4,5A negativo. Então, menos 9 igual a menos 4,5A. Menos com menos cai fora. Fica A igual a 9 sobre 4,5. Isso aqui dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Sucesso? Então, a resposta é a letra B dessa questão. O que você achou? Legalzinho, né? Vamos lá, vamos para a próxima. A próxima, 62, questão de bloquinho. Gente, questão de bloquinho, gente, não é... Quem faz curso comigo, seja extensivo, seja semi-revisão. Lembrando que a gente tem revisão para FEMPAR, tá? A gente tem revisão específica para FEMPAR. Aí, se você for fazer aí em algum ano, se liga, revisão muito massa. Tá, questão de bloquinho a gente não erra. Por quê? Porque a gente tem um método infalível, imbatível para fazer isso aqui. Considere os blocos de massa M1, M2 e M3 expostos como representado na figura. Sendo G a aceleração da gravidade e na ausência de forças dissipativas, não tem atrito. A aceleração do sistema é o quê?
Vamos lá, qual que é o nosso método infalível, imbatível, inenarrável, incrível? Primeiro passo, separa os blocos. Então vou lá, vou desenhar o bloco 1, o bloco 2, o bloco 3. Todas as questões, faz isso, de boa, vai dar boa. Tá, aí bloco 1, quais forças agem no bloco 1? Então primeiro, separa os blocos, depois desenha as forças que agem em cada bloco. No bloco 1, prof, tem peso de 1, tem normal de 1, tem tração. Vou colocar essa traçãozinha como sendo 1 e essa traçãozinha como sendo 2, tá bom? Então tem T1 no caso. Então no bloco 1 só tem essas forças aí, já que não tem atrito, né? Só tem essa. Bloco 2 tem o peso de 2, tem a normal de 2, tem a cordinha para esse lado de cá que é a tração 1, tem a cordinha para esse lado de cá que é a tração 2. Então no bloco 2, fechou. E no bloco 3 eu tenho o peso de 3 e eu tenho a tração 2. Então primeiro passo, separa os blocos, depois desenha todas as forças. Legal. Terceiro passo, acha a força resultante para cada bloquinho. Achar a força resultante é se tem forças assim, subtrai, se tem forças assim, soma. Soma, subtrai, soma, subtrai, soma, subtrai. Fechou? Tá. Então no bloco 1, ó, normal e peso, subtrai, são iguais, se anulam. No bloco 1, a resultante é T1. Então T1 é igual a massa de 1 vezes a aceleração. No bloco 2, normal e peso se anulam. Quem ganha é T2, que tudo isso está se movendo para cá. Professor, como você sabe que está se movendo para cá? Porque não tem atrito, Cristão. Se não tem atrito, 3 carrega os 2, sacou? Aí T2 ganha, então fica assim, ó. T2 menos T1 é igual a massa de 2 vezes a aceleração. Fechou? Força resultante igual a massa de aceleração. Só estou achando a equação. Força resultante igual a massa de aceleração. E o 3? 3 é P3, então P3 ganha, né? P3 menos T2 é igual a massa de 3 vezes a aceleração. E aí, meu povo, ficou um sisteminha. O que você faz? Soma o sistema. Sempre, professor, sempre que tem aceleração você faz isso. Então, soma o sistema. Quando você soma o sistema, like a magic. Ó, T2 com menos T2, pum, cortei. T1 com menos T1, pum, cortei. Ficou P3 é igual a massa de 1 mais massa de 2 mais massa de 3 vezes a aceleração. P3, quem que é? P3 é massa de 3 vezes a gravidade, que é igual a massa de 1 mais massa de 2 mais massa de 3 vezes a aceleração. Aí ele quer saber a aceleração do sistema, passa tudo isso aqui para baixo, vai ficar a aceleração é igual a massa de 3 vezes a gravidade sobre massa de 1 mais massa de 2 mais massa de 3. Sucesso, é isso aqui, gente. Ó, bonitinha, gostosinha de fazer. Tá aqui. Qual alternativa que é? Letra O. Letra A, né? M3G, M1, M2, M3. Letra A é a resposta correta. Então, questãozinha de bloquinho, velho. Ah, é nóis. É nóis. Fechou? Tá, vamos pro próximo? A próxima, 63, falava o seguinte. A próxima é legal, hein? Ó, um bloco em formato de paralelepípedo tem 20 centímetros quadrados de base e 50 centímetros de altura. Quando colocado em um recipiente contendo água, flutua com metade do seu volume submerso. Então, essa situação aqui, ó, é isso aqui. Então, tem aqui metadinha do volume submerso tá aqui. Ou, quando flutua, quando boia, já fica com isso na cabeça. Pô, boiou, empuxo igual peso. Empuxo é igual peso. Empuxo é igual peso. Ou seja, o que eu posso calcular dessa primeira informação que ele me deu? O peso. Porque eu já tenho, de certa forma, um empuxo, que é o volume submerso. Eu tenho volume submerso, hein? Volume submerso, gravidade, densidade do fluido. Então, calculo empuxo, calculo peso. Show! Aí, na segunda situação, ele fala, uma força vertical para baixo passa a atuar sobre o bloco. Aí, segunda situação, ó, segunda situação. Tá. Aí eu tenho aqui, ó, o bloquinho. Uma força passa a atuar para baixo, força F, ele chamou, tá? Nesse caso, 4/5 do bloco passa a ficar submerso, sendo a aceleração da gravidade igual a 10, a densidade da água igual a 1000, né? Quilogramas por metro cúbico, já vou transformar aqui, tá? 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E ele pergunta, quanto que vale F? Nessa segunda situação, povo, quais forças estão agindo mais aqui? Ó, tem peso para baixo, tem a força F para baixo e tem o empuxo para cima. Então, nessa segunda situação, empuxo tem que ser igual a força F mais o peso. Fechou? Tá, só que o peso, eu já sei, eu já vou calcular aqui, ó, o peso, ó. Empuxo é a densidade do fluido vezes gravidade vezes volume submerso é igual ao peso.
Então o peso já vou calcular ali. A densidade do fluido, 10 a terceira, professor. Gravidade, 10. E o volume submerso? Calma lá. Vamos calcular esse volume aqui. Volume é área da base vezes a altura, né? Volume, área da base é 20 centímetros quadrados e a altura 50. Então eu vou calcular em centímetros, vou achar em centímetro cúbico, depois eu transformo para metro cúbico, tá bom? Então fica 20 vezes 50 vai dar 1000. 1000 o quê, professor? 1000 centímetros cúbicos, ou seja, 10 a terceira, né? Como transformo para metro cúbico? Para transformar para metro cúbico, centímetro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6. 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6. Isso aqui é para transformar, ó. Transformers. Tá aqui. Então, fica 10 a terceira com 10 a menos 6. Isso aqui me dá 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tá bom? Então, esse é o volume total. Aqui, o que eu quero é o volume submerso. Então, fica 0,5, é metade, né? 0,5 vezes 10 a menos 3. Isso é igual ao peso. Olha aí, 10 a terceira com 10 a menos 3, fica peso, é igual a 10 vezes 0,5, fica 5 newtons. Então, pezinho, 5 newtons. Beleza, coloquei ali agora, ó. A força F eu quero, o pezinho é 5 newtons. E o empuxo agora, prof? Então, vamos calcular. O empuxo, ele fala densidade do fluido, que é 10 a terceira, gravidade, que é 10, e o volume submerso agora. Cuidado, o volume submerso, ele fala, ó, que neste caso, 4/5 do bloco passa a ficar submerso. Se liga, o volume total é 1 vezes 10 a menos 3. Aí, 4/5 disso aí é 4/5 vezes 10 a menos 3, certo? O volume submerso é 4/5 vezes 10 a menos 3. Sucesso? Então, ó, 4/5 vezes 10 a menos 3. Beleza. Aí é só calcular. 10 a menos 3 com 10 a terceira, creu. Foi. Aí fica 40 sobre 5, dá 8, professor. 8 igual a F mais 5. Passei o 5 para lá, fica F igual a 3 newtons no caso. Fechou. Então é uma questão muito bonitinha, muito legalzinha, mas se você consegue... não é questão simples, tá? Não é questão simples. Mas se você consegue dividir ela em duas partes e pensar nas duas partes, você consegue resolver. Questão de empuxo é questão de bloquinho. Tem que desenhar o bloquinho, tem que desenhar as forças, tudo bem certinho, tudo muito bonitinho. Tá bom? Fica a dica aí pra você. Tá, então 63 foi. Vamos pra próxima. A próxima fala o seguinte, ó. Uma partícula de massa m e velocidade v0 colide com outra de massa 2m inicialmente em repouso. Tá? Colisão, ó. Pensou em colisão, já coloca... Colisão, meu povo, colisão. Já coloca lá, quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Bom, pensou em colisão, pensou nisso aqui, certo? Tá, aí ele fala... Após a colisão, as duas partículas passam a se mover juntas na mesma direção em sentido do movimento inicial. É uma colisão inelástica, né? Não que influencie na questão isso aí, mas tudo bem. Só pra falar pra vocês. Suponha os atritos expressíveis a razão E sobre EO. Entre as energias cinéticas do sistema constituído pelas duas partículas depois da colisão e antes da colisão. Tá? Então ele quer saber a razão entre a energia antes e depois da colisão. Tá? Então vamos lá. Primeiro, para saber a energia depois da colisão, eu preciso saber a velocidade depois da colisão. E para saber a velocidade da colisão, depois da colisão, aí eu posso fazer QA igual a QD. Então vamos lá. QA. Antes da colisão, só uma tinha velocidade, a outra estava parada. Ó. Então fica m vezes v0, só essa aqui tinha velocidade antes da colisão, né? E depois da colisão, as duas permanecem juntas. Se as duas permanecem juntas... A quantidade de movimento depois da colisão vai ser m mais 2m, as duas estão juntas, sacou? m mais 2m, 3m, professor, vezes a velocidade depois da colisão. Então, a velocidade pós-colisão vai ser mv0 sobre 3m. A velocidade pós-colisão vai ser v0 sobre 3. Fechou? Tá aqui. Belezinha? Tá, então vamos lá. Ele quer saber a razão. Então vou lá e vou fazer a razão. E sobre E0. Tá, depois da colisão, qual que é a energia cinética pós-colisão? mv² sobre 2. Nesse caso, ó, já vou substituir. E aqui mv inicial quadrado sobre 2. Vou substituir, ó. Quem que é o m pós-colisão? 3m. Cuidado, são as duas juntas. Não é isso aí. 3m.
3m. Quem que é a velocidade pós-colisão? V0 sobre 3. Então, V0 sobre 3 elevado ao quadrado. Isso tudo sobre 2. Beleza, professor? E antes da colisão? Antes da colisão, a massa é só m. Isso aqui é uma com velocidade antes da colisão, né? M, V0 ao quadrado sobre 2. Certo? Não se desespere, é só fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, aquele esquema todo, né? E sobre 0 vai ser. Vou só ajeitar essa primeira aqui, ó. 3m, aqui fica, ó, 3m, fica V0 ao quadrado sobre 9, vezes 3m sobre 2, né? Esse 3 com 9 aqui fica 3, então fica V0 ao quadrado sobre 3, sobre 2, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó, V0 ao quadrado sobre 3, vezes meio, é V0 ao quadrado sobre 6, tá bom? Então, aqui vai ficar assim, ó, m V0 ao quadrado sobre 6. Sucesso? Tudo bem? Então, eu só organizei essa partezinha de cima aqui. Como que eu organizei? Primeiro, elevei ao quadrado, fica V0 ao quadrado sobre 9. Segundo, simplifiquei o 3 com 9, porque esse 9 vai estar embaixo aqui. Aí fica 3 embaixo. Aí fica V0 ao quadrado sobre 9. Isso tudo dividido por 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Inverte o 2 lá, fica 1 sobre 2, né? Aí fica V0, fica m V0 sobre 6. Tá, aí multiplica pelo inverso da segunda agora. Fica 2m V0 ao quadrado. Aí m com m, creu, V0 ao quadrado com V0 ao quadrado, creu, fica 2 sobre 6. E 2 sobre 6, simplificando, é a mesma coisa que 1 sobre 3. Então a resposta é a letra D. 1 sobre 3 no caso. Aqui, aqui é só questão algébrica, né? Você se organiza ali sem problema nenhum. Mas o importante da questão é você se ligar. Colisão, quantidade de movimento antes, igual depois. E aí não errar na hora de fazer a razão. Porque a massa muda, né? Porque depois da colisão os dois estão juntos, sacou? A massa muda também, né? Então tá aí. Então, letra D é a resposta dessa questão. Sucesso? Show! A próxima. Então, você viu que são questões gostosinhas de fazer, né? Eu sei que a FEMPAR não tem tempo. Você tem que fazer a redação, 80 questões, cara, muita coisa. Mas, pô, questão gostosinha de fazer, né? Tá, 65. Considera um tubo sonoro de 5 metros aberto nas duas extremidades. Opa, aí você já pensa. Tubo sonoro aberto nas duas extremidades é tubo aberto. Tubo aberto é F igual a mv sobre 2L. Certo? Vamos continuar lendo. Sendo a velocidade do som 340, a menor frequência que esse tubo ressoa. A menor frequência é do primeiro harmônico, né? Então é só jogar na fórmula. F igual a N1, primeiro harmônico, velocidade do som 340, sobre 2 vezes L, que é o comprimento, L, que é 5 metros. Unidades tudo bonitinho, só calcular. Então fica 340 sobre 10, né? Aí, 34. 34 o quê, professor? Hertz. 34 Hz. Então essa aí, facinho. Essa aí foi de boinha. Tá aí, letra C, a resposta. Vamos para a próxima. Vamos lá para 66 então. Olha só, um calorímetro de capacidade térmica desprezível contém 200 gramas de água a 25 graus e coloque 100 gramas de gelo a menos 20. Gente, se organiza. Isso aqui é questão de mistura com mudança de fase. Se organiza bonitinho. Considere que não há troca de calor com o meio externo. O calor específico da água é pá, o calor específico do gelo é pá e o calor de fusão é pá. Atingido o equilíbrio térmico, a massa de água existente no calorímetro vale quanto? Do jeito que ele fala assim, ó, atingido o equilíbrio térmico, ele quer saber quanto de água líquida tem. Já me dá a noção, não sei se está correta, mas muito provavelmente tá, a gente vai testar, que o equilíbrio é no zero. E daí a água só consegue derreter uma parte do gelo. Então me leva a pensar isso aí. Se está correto, vamos testar aqui agora, certo? Mas ó, isso aqui é mistura com mudante de fase. Se organize. Olha só, eu tenho gelo a menos 20 e eu tenho água a 25, tá? Quando eu misturar os dois, a água vai dar calor pro gelo. A água perde calor e dá esse calor pro gelo. O gelo utiliza esse calor para diminuir a temperatura, então o gelo só derrete a zero, tá? Ele vai até 0 grau primeiro e depois ele derrete. E a pergunta é quanto de gelo derreteu? Porque ele pergunta quanto de água vai ter no calorímetro, certo? Como que a gente vai fazer então, prof? Vai fazer o seguinte, primeiro, água. Quanto de calor a água consegue dar? Quanto de calor total a água consegue dar até chegar em 0 grau no caso? Aí eu vou lá, que macete.
Por quê, professor, que você vai calcular isso aí? Porque daí eu vou saber quanto de calor eu tenho disponível para fazer o gelo ir para zero e derreter, sacou? Não, aí eu comparo os dois. Pô, se organiza. Não use métodos específicos, sei lá, não sei como que você resolve esse tipo de questão, mas, cara, se organiza bonitinho, você consegue ver bem certinho. Então a água, ela consegue ceder quanto? Que é igual a massa de água, 200. Calor específico da água é 1, variação de temperatura é final menos inicial, 0 menos 25, então menos 25. Tá, que então vai ser 200 vezes 25 e 200 vezes 25 vai dar 5.000, então menos 5.000 calorias. Então a água consegue dar esse menos, quer dizer que ele tá perdendo, sabe? Ele consegue dar 5.000 calorias. Beleza, agora bora pro gelo. Vamos observar o gelo aqui. O gelo, ele vai chegar até zero. Então ele vai usar um pouco desse calor para chegar até zero e o resto ele vai usar para derreter. E daí a gente vai calcular quanto que ele derrete. Vamos lá, pro gelo. Primeiro, para ele chegar até zero, quanto de calor ele precisa utilizar desses 5.000, tá bom? Então, massa de gelo, 100. Calor específico do gelo, 0,5. E a variação de temperatura, menos 20 até zero, a variação é de 20, certo? Então fica Q igual a 100 vezes 0,5, 50. 50 vezes 20, 1.000. Opa, então para ir até 0 grau, o gelo utiliza 1.000 calorias. Sobrou quanto, professor? Sobrou 4.000 da jogada aí. Essas 4.000 calorias que a água tá dando, o gelo vai usar para derreter. E acabou, gente, acabou. Daí eu vou lá no que molha agora. Que molha. Ó, o Q é 4.000, né? Eu tenho 4.000, prof. Tá. A massa de gelo que derrete, é isso que eu quero saber. Eu quero saber esse M, né? O L, 80. M igual a 4.000 sobre 80, creu, fica 400 sobre 8 dá 50. 50 gramas. Então 50 gramas derrete. 50 gramas é o que derrete. Então quanto de água fica no calorêmetro? O que eu já tinha, 200 gramas, mais 50. Então total, 250 gramas. Olha aí que bonitinho. Letra D é a resposta. Show? Tá aí, questão muito, muito legalzinha de resolver essa. Mas é uma questão tradicional, como eu tô te falando. A FEMPAR adora questões tradicionais. Tem que saber o basicão. Bem feito. É aquela história, basicão bem feito, né? Tá, próximo. Questão de campo elétrico. Mas te falo, pô, isso aí a FEMPAR já cobrou outros anos, hein? A figura representa cargas pontuais localizadas nos vértices de um hexágono regular de lado L. Tá? A constante eletrostática no vácuo é K0. O módulo vetor campo elétrico no centro do hexágono. Tem que desenhar, meu povo. Tem que desenhar os campos bem certinho e tal. E como todos são tipo proporcionais a Q, eu vou desenhar assim, ó. Então esse menos Q vai fazer um campo para cá, que eu vou chamar de E. Tá bom? Só que esse menos 3Q vai fazer um campo para cá, que eu vou chamar de 3E. Por que 3E, professor? Porque é 3 vezes maior que o primeiro campo. Então eu já vou colocando na proporção assim, tá bom? Então 3E. Professor, não é menos 3E? Não. É em módulo a forma, né? Então não é menos não. É 3E mesmo. Essa aqui vai fazer 5E, só que pra cá, ó. 5E. Essa aqui vai fazer 2E. Pra onde? Pra aqui pra baixo. Então 2E. 2 vezes maior do que essa aqui, por exemplo, né? E essa aqui vai fazer 4E pra cá. E essa aqui, 5E pra cá. Esse 5E com esse 5E já sabe que tá errado, né? Já sabe que tá errado não. Já sabe que pode cortar, né? Tá aí, 5E com 5E. Aí sobra aqui, nesse sentido aqui, ó. Pum, sobra E. E nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, sobra E também. Que é 4E menos 3E, né? Subtrai E também. E aí eu tenho que fazer a resultante desses caras aqui. Professor, como que eu faço a resultante desses caras? Então, vamos lá. Pô, eu tenho dois caras assim. E esse ângulo aqui eu tenho também, não tenho não? Lembra que é um hexágono regular e o hexágono regular são 6 triângulos equiláteros bonitinho, lá. Então esse ângulo aqui, ó, é de 60 graus. Aí eu vou fazer a resultante desses caras aí de 60 graus. E como que eu faço a resultante desses caras? Lei dos cossenos. E a lei dos cossenos é como? É E resultante ao quadrado é igual ao primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então eu já estou colocando os valores, tá? Sim, são iguais, né? E E. Então o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo, que é o cosseno de 60 graus. Lembrando que aqui na física a gente usa mais, né? Lá na matemática eu sei, você usa menos, né? Mas aqui na física, como a gente não fecha triângulo certinho e tal, a gente usa mais. Isso, se você quiser saber por que exatamente, me pergunta aí, que eu te explico bem certinho. Não vem ao caso agora, né?
Mas aí, vamos lá. O resultante que eu quero saber vai ser e quadrado mais e quadrado, 2e quadrado, mais 2e, opa, falei 2, escrevi aí, 2e quadrado, 2e quadrado, vezes o cosseno de 60. E o cosseno de 60, meu povo, é meio, né? Cosseno de 60 é meio, tá aí. Aí meio com meio corta fora, fica 2e quadrado mais e quadrado, 3e quadrado. Então, campo resultante ao quadrado é igual a 3e quadrado. Campo resultante, que é o que eu quero, é raiz de 3 vezes e. Ó, a raiz pega eles todos, mas o e quadrado sai da raiz, né? Por causa do quadrado, daí ele só fica e. É raiz de 3e. Tá, e quem que é o e? Vamos lá, o e da formulinha, né? Raiz de 3 é k0 vezes o q, né? Vezes o q sobre a distância, que é L elevado ao quadrado. Então, a respostinha dessa aí é raiz de 3k0 ql quadrado. Tá aqui. Então, só joguei ali a fórmula de campo, né? K, Q em módulo sobre d quadrado. Só joguei a formulinha, tá bom? Então, essa questão é uma questão muito clássica, assim. Questão que a FEMPAR, ela vem cobrando questão de campo elétrico, quase sempre, né? Então, letra I é a resposta. Sucesso? Tudo bem? Vamos pro próximo? Mais um. Ó, questãozinha de circuito. No circuito climatizado pela figura, a seguir, a tensão entre os pontos E e F vale 12 volts. E ele não te deu uma pilha aqui, né? Mas ele falou que a tensão entre E e F vale 12. O que você faz? Desenha uma pilha, meu. Tem muita gente que se confunde, né? Ah, eu não sei fazer se não tem pilha. Então desenha a pilha, meu cara. 12 volts. Tá aqui, desenha a pilhinha, só pra deixar tudo bonitinho. E daí que ele pede? Quanto de corrente passa pelo amperímetro? Vamos lá. Aquele processo convencional, tá? Corrente sai daqui. Eu vou desenhar a pilha contrária, ó. Tá? Só para corrente ir para esse lado de cá. Aí, corrente sai daqui. Chegou aqui, ela se dividiu. Vem um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Esse cara que vem para cá, ó, se liga. A mesma corrente passa por esse. Já dá para ver que esses dois caras estão em série. Se eles estão em série, posso juntar, professor? Pode. Fica 2 mais 4, fica 6, né? Aí o teu circuitinho vai ficar assim, ó. Pá. Esse cara aqui, ó, não mexi. Então aqui fica 6 ohms. Juntei, tá? 2 e 4. Esse cara aqui não mexi, fica 3 ohms. Tá? Aí os dois se juntam, vem pra cá que fica 8 ohms. E esse cara aqui, não mexi dele, 15 ohms. Tá bom, prof. E aí? E a tua pilha aqui? Não esqueça da pilha pra você não se confundir. Aqui, ó. Fechou? E aí, esses dois caras aqui agora, claramente, eles estão em paralelo, certo? O que eu vou fazer? Vou juntar. Como que junto? Produto pela soma. Então vamos, prof. Fica, vou fazer aqui no cantinho, ó. 6 vezes 3, 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Isso aqui dá 2, né? Então fica, redesenhando novamente, ó. 2 ohms. Aqui fica 8 ohms. E aqui, esse cara aqui, permanece 15 ohms. Aí já dá pra ver que esse 2 e esse 8 estão em série. Soma os dois. Vai ficar 10 ohms. E aqui, 15 ohms. Certo? 15 ohms. E dá pra ver que eles estão em paralelo agora. Aí eu faço produto pela soma. 10 vezes 15, 10 mais 15. 10 vezes 15 dá 150, né? 150. 10 mais 15 dá 25. 25 e 150 divididos por 25 vai dar 6. Então, meu REC é igual a 6 ohms. Fechou? Meu REC é igual a 6 ohms. Vou lá no URI calcular a corrente total. O URI, o U é 12, R igual a 6 e a corrente total 2 amperes. Mas não é isso que ele quer. Calma lá, cocada. Ele quer a corrente que passa por aqui, ó. Por esse 3 aqui. E agora, professorzinho? O que farei eu? O que farás tu? Então, olha só, olha a jogadinha. Eu venho pra cá, ó. Olha esse circuito aqui. Fica de olho nesse aqui, ó. Por quê? Se eu descobrir, a corrente vem daqui, né? Se eu descobrir quanto veio aqui pra cima, ó, e quanto veio aqui pra baixo, aí eu já vou saber a corrente que vem pra cá e a corrente que vem pra esses dois caras juntos. E depois eu separo essa corrente, tá bom? Então eu vou descobrir quanto que vem aqui, na verdade, melhor do que olhar esse, é olhar esse cara aqui, ó. A princípio, esse cara aqui. Olha
Esse cara aqui. Beleza. Então, eu vou descobrir quanto que de corrente vem pra cá e quanto de corrente vem pra cá. Como que eu sei isso, prof? Então, olha só. Vai mais corrente pro de 10 do que pro de 15, porque tem menos resistência. Vai sempre mais corrente para não ter menos resistência, certo? Quanto? Então, se vem X corrente para cá, que é 1,5 vezes menor, vem 1,5x. E X mais 1,5x tem que dar o 2 amperes. Logo, 2,5x. 2,5... Cadê? 2,5x é igual a 2. X é igual a 2 sobre 2,5. E 2 divididos por 2,5 vai dar 0,8. 0,8 amperes. Então, para cá, ó, vem 0,8 amperes. E para a região de cima vem 0,8 vezes 1,5. Vem 1,2, tá? Então, para cá vem 1,2 amperes. Legal. Isso quer dizer, meu povo, olha isso. Para cá vem 1,2 amperes. Legal. Só que esse cara aqui, ó, são esses dois juntos. Então vem 1,2 amperes para esses dois juntos. Mas eu quero quanto que vem para o 3. Aí, de novo, vem mais corrente para o 3 que para o 6. Quanto mais? Se para cá vem X, para cá vem 2x. E X mais 2x tem que dar quanto? 1,2 amperes. Consegue entender? Conseguiu visualizar isso aí? Ficou 3x igual a 1,2. X é igual a 1,2 divididos por 3. Isso aqui dá 0,4. Então vai 0,4 amperes para cá. E para o 3 aqui, vai 2 vezes 0,4, que é 0,8 amperes. Fechou? Aí soma tudo, vê se dá. Ó. 0,8 mais 0,8 vai dar 1,6. Mais 0,4 vai dar 2. Bem certinho. Então vem pra cá 0,8 amperes. Letra D é a resposta. Você consegue visualizar a corrente bem certinho? Então, ó, primeiro, eu olhei para esse circuito mais simplificado, esse que tem um olhinho ali, e calculei quanto vem aqui para baixo. Legal. O resto vai se dividir pelos dois lá. Tá? Quanto vai se dividir pelos dois? 1,2 amperes se divide por esses dois. Tá, mas quanto que vem para cima e quanto vem para baixo? Daí eu calculei aqui. Entre os dois, total é 1,2. Entre os dois, vem 0,4 para cima e 0,8 pro de 3, que é o que ele quer. Então, letra D é a resposta à questão. Sucesso? Beleza? Tá, vamos para a próxima. A próxima, 69, fala o seguinte: uma lâmpada é posicionada perpendicularmente a 40 centímetros de distância de uma lente convergente. Ei, lentes. Observe que a imagem é projetada, é invertida e possui as mesmas dimensões da lâmpada. Quando ele fala isso, as mesmas dimensões, a imagem é igual à lâmpada. O A, que é o mais importante dos caras, o A vale 1, porque a imagem é igual, do mesmo tamanho, mesmas dimensões, só que ela é invertida, então é menos 1. Aí acabou, se você interpretou isso aí, ficou fácil. A igual a F sobre F menos P, certo? É menos porque é invertida, é 1 porque é do mesmo tamanho. Aí aqui fica menos 1, ele quer saber o foco, então a distância focal, né? Foco, e ele te deu o P que vale 40 centímetros. Aí é só calcular. Passei para cá, ficou menos F, menos com menos mais 40, igual a F. Passa esse cara para lá, fica 2F igual a 40, F igual a 20 centímetros. Sucesso. Tá aqui, letra C, a resposta. Essa questão foi sossegadinho. Essa questão foi bem sossegadinho aí de letra. Para quem tem medo de lente, né? Tem gente que morre de medo de lente. Tá aí, questão mais sossegadinha. E a última questão, meu povo, questão de bloquinho, a gente não erra. A figura a seguir representa o arranjo de dois blocos A e B em equilíbrio estático. Tá? As polias e os fios são ideais. Ele pede qual que é a razão entre a massa de A e a massa de B. Vamos lá. Primeiro passo, olha só. Desenha as forças aqui nesse pontinho. Pô, aqui nesse pontinho é onde tudo acontece. Quando eu desenho as forças nesse pontinho, vou chamar essa cordinha aqui de 1, essa cordinha de 2, essa cordinha de 3. Aí eu tenho a tração 1, eu tenho a tração 2 e eu tenho a tração 3. Fechou? A tração 1 é a coisa mais fácil do mundo de você achar. Por quê? A tração 1 segura o bloquinho. Então, tração 1 é igual ao peso de A. A tração 2 é a segunda coisa mais fácil do mundo de você achar. Porque a tração 2 é o que segura o bloquinho B, né? Então, a tração 2 é igual ao peso de B. Peso de B.
e a tração 3 está na diagonal. Se a tração 3 está na diagonal, ouça a minha voz, toda vez que você vê algo na diagonal, tem que decompor, meu povo. Então, ó, tração 3 é só fechar o triângulo. Tração 3 vai ser aqui, ó. Pum, fecha o triângulo, fecha o triângulo, fecha o triângulo. T3Y, T3Y, T3X, se liga. T3X. E esse ângulo aqui, 30 graus. Só que quem que é essa T3Y aqui, professor? T3Y é igual a T1 e T1 é igual ao peso de A. Então, ó, vou trocar aqui, ó. T3Y é igual a T1 e T1 é igual ao peso de A. T3X, quem que é, professor? T3X é esse cara aqui, ó. Pá. T3X, que é igual a T2 e T2 é igual ao peso de B. Aqui, ó. Peso de B. E aí, o que você vai fazer? Relaciona os dois. Para você relacionar peso de A com peso de B, aí você pode fazer tangente. Tangente 30 graus é igual a cateto oposto, que é o peso de A, sobre cateto adjacente, que é o peso de B. Tangente de 30 é igual a massa de A vezes a gravidade, sobre massa de B vezes a gravidade. Creu, creu. Isso aqui não é o que ele quer? É. Então, a massa de A sobre massa de B é o que ele quer. É tangente de 30. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Olha que questão bonitinha. Tá aqui, ó. Então, a resposta, letra B. Fechou? Então, gente, isso aí foi a prova da FEMPAR. Espero que você tenha curtido, gostado. Espero que você tenha acertado bastante. Se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários aí pra mim que eu respondo pra você, tá? Lembrando que se FEMPAR for o teu foco, eu tenho revisão específica para FEMPAR, assim como eu tenho revisão específica para PUC, para o Enem, para o UFPR. Cara, física é nossa, tá? Física é nossa. Conte comigo pro que precisar. Valeu, até a próxima. Tchau!